Olá, turma do 7º ano, boa tarde para vocês. Vamos aqui para mais uma aula de Geografia. Hoje nós iremos concluir o capítulo 5, que tem como tema Brasil, herança colonial. Na turma B, eu concluí, mas está faltando concluir para a turma A. Então, eu gostaria que vocês aí da turma A, acompanhassem aí na página 125 e 126 e vamos aqui concluir o capítulo 5. Então, gostaria que vocês acompanhassem aí com seus livros em mãos. Nós falamos aqui sobre os grupos formadores da população brasileira, que foram os indígenas, os negros e africanos. A gente estudou um pouco sobre cada um deles. E aqui na página 125 tem aqui o subtema Negro, Afro-Brasileiro e Desigualdade. Então acompanha aí na página 125 e vamos aqui concluir aqui o assunto. Quando a abolição do trabalho escravo dos negros foi alcançada, o afro-brasileiro foi jogado à própria sorte, visto que não houve preparação para que estes ganhassem a tal pretendida liberdade. Então, mesmo depois que eles foram libertos, eles foram jogados à própria sorte, ou seja, eles tiveram que se virar. Não tiveram uma preparação para a tal pretendida liberdade, ou seja, o negro, mesmo que depois que foi abolida a escravidão, mas ele sofreu e sofre na sociedade, principalmente a questão do preconceito. Aqui abaixo temos a distribuição do rendimento familiar per capita segundo cor ou raça. Aí vocês acompanham aí, aqui o gráfico, nós temos aqui a cor branca, preta e parda, nos anos de 1999 e 2009. Aí você observa aí o gráfico e você pode fazer aí a comparação. Aqui nós temos 1999, entre 1% mais rico está os brancos, em segundo vem os pardos e em terceiro o preto. Aí você pode observar aqui, entre 10% mais pobre está aqui, cor branca 28,7%, preta 8% e parda 62,9%. Entre aqui os mais pobres, entre 10% mais pobre. Em 2009, entre 1% mais rico, aí vem aqui a cor branca 82,5%, preta 1,8% e parda 14,2%. E entre 10 mais pobre está aqui, aqui temos a cor branca 25,4%, a cor preta 9,4% e a parda 64,8%. Salários mais altos e também estudando mais que os negros, pretos e também pardos, ou seja, sempre o branco está num patamar maior do que o negro. E a região sudeste é onde a situação é mais alarmante, ou seja, na região sudeste é onde acontece mais esse ato da questão do preconceito e também do racismo. Os rendimentos recebidos pelos brancos correspondem ao dobro dos pagos aos negros, ou seja, recebe o dobro do que é pago para os negros. A menor diferença é observada na região sul, onde a população branca ganha 70% mais que aquela que autodeclarou negra. Isso revela que mesmo após a eliminação do trabalho escravo, essa etnia ainda é alvo de ações discriminatórias. Então, para você ver, mesmo que após a eliminação do trabalho escravo, eles ainda é alvo de ações discriminatórias, principalmente pela região sudeste.
A diferença é observada apenas na região sul. Aqui abaixo temos aqui a distribuição dos brasileiros de 15 a 24 anos de idade que frequentam escola por cor ou raça, segundo o nível de ensino, em porcentagem. Aí temos aqui o ensino fundamental, ensino médio, ensino superior e alfabetização de jovens e adultos. Aí você observa aí, né, por cor. Temos a branca, a preta e a parda. Você vai ver que sempre a cor branca, né, está sempre no topo, está sempre se destacando em relação à preta e à parda. Aqui que são os brasileiros, né, de 15 a 24 anos que frequentam a escola. Aqui por cor. Então a maioria aqui é a branca, né, e depois que tem o fundamental, o ensino médio, o ensino superior, né, e a alfabetização de jovens e adultos. Então aí no gráfico dá pra gente identificar, né, que a cor preta, ela sempre é alvo, né, de preconceito. Aí temos aqui abaixo a discriminação racial. O que é a discriminação racial? É o ato de apartar, separar, segregar pessoas de origens raciais diferentes, ou seja, né, que sofrem discriminação. Parte-se do princípio de que existem raças inferiores a outras. No Brasil, a Constituição não permite que nenhum cidadão seja preterido em virtude de sua cor, sexo, religião, orientação sexual ou condição social. Então, a Constituição brasileira não permite que haja essa discriminação social. Isso faz com que essa discriminação ocorra de forma velada. Ou seja, a Constituição brasileira, ela não permite, mas somente na teoria, porque na prática tem a questão do racismo e também do preconceito, sem se mostrar claramente, né? Então, como diz, isso faz com que essa discriminação ocorra de forma velada, ou seja, de forma isolada, sem se mostrar claramente. Então, o negro, ele sofre a questão da discriminação racial, que não era para acontecer, mas infelizmente, né, isso que mostra. Temos aqui a diversidade étnica e questão racial no Brasil. Então, como vimos, o Brasil não apresenta uma etnia homogênea. Brancos europeus, negros africanos e indígenas estão na base genética dos mais de 2 milhões de habitantes do país. Então nós somos, né, descendentes dessas três etnias aí, do branco, do indígena e também do negro. Segundo estudos recentes, tendo como base o projeto Genoma Brasil, mais de 60% dos que se julgam brancos têm genes de indígenas ou negros. Então, mesmo que eles se acham, né, superior em relação ao negro e indígena, mas os genes deles, né, é indígena ou negro. Somos majoritariamente mestiços, apesar de o censo brasileiro operar com categoria margeada pela cor da pele, branco, negro ou pardo, que se fundamentam no contexto social e na autopercepção. Então, mesmo que eles façam, quando fazem aquelas pesquisas, né, eles perguntam a cor da pessoa, né, que cor, se é branca, se é preta, se é parda, elas fundamentam no contexto social e na autopercepção. Então, nós somos mestiços, né? Nós somos mestiços e o branco, o negro e o indígena, eles foram fundamentais para a formação do povo brasileiro, ou seja, eles são a raiz, eles deram início à população brasileira.
Um panorama interessante da nossa constituição étnica está sendo encontrado por um conjunto de pesquisas comandadas pelos geneticista Sérgio Danilo, da Universidade Federal de Minas Gerais. O estudo, intitulado Retrato Molecular do Brasil, identifica com clareza quem deu origem ao pai e à mãe de cada pessoa, se europeu, africano ou indígena. O resultado mostraram que 97% dos brancos brasileiros têm ancestrais europeus pelo lado da linhagem paterna, ou seja, pela linhagem do pai. Nesse mesmo grupo, as linhagens maternas se abrem numa árvore de 3 ramos. Então, preste atenção aí. São europeias, 39% são europeias, 33% ameríndias e 28% africanas. Ou seja, 61% dos brasileiros brancos têm herança indígena ou africana em seu patrimônio genético, sempre pelo lado materno. Aqui já é pelo lado da mãe. Então, como diz aqui, o resultado, ele mostraram que 97% dos brancos brasileiros têm ancestrais europeus pelo lado paterno e 61% dos brasileiros brancos têm herança indígena ou africana em seu patrimônio genético, sempre pelo lado materno. Então aí dá pra gente ver que nós somos mestiços. Então os que se consideram brancos, eles têm um patrimônio genético, sempre pelo lado materno. Ou seja, como mostra aí, 39% são europeus, 33% ameríndio e 28% africano. Então, as pessoas que se auto-titula branca, mas seus ancestrais são europeu, africano e indígena. Então, aí é a questão da diversidade étnica e racial no Brasil. Então, aqui a gente estudou um pouco sobre essa herança colonial, ou seja, aqui mostrou um pouco sobre os grupos formadores da população brasileira. Então aqui a gente encerra esse capítulo 4 e na próxima aula estaremos encerrando o capítulo 5, onde iremos, ou seja, o capítulo 6. Nós estamos encerrando o capítulo 5 e na próxima aula iniciaremos o capítulo 6. Então vocês, quem ainda não concluiu a atividade, vai fazer da página 127 a 132, então faça a atividade e também estou aguardando a atividade que eu passei sobre o filme Vista Minha Pele. Então faça as atividades e depois estejam enviando para mim, estarei aguardando aí a atividade de todos. Então essa foi nossa aula de hoje, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula.